É muito legal vocês verem um nutricionista na mesa. É fácil detectar. Por quê? Ele é o único cara que está ali com a garrafa olhando a tabela nutricional. Então esse é um segredo de nutricionista. E não só nutricionista, tá, pessoal? O título do vídeo eu coloquei nutricionista, mas a gente tem muitos nutricionistas que não passaram pela faculdade de nutrição. Quando eu falo nutricionista, então, nesse sentido, nessa análise, é óbvio que tem que ter formação para trabalhar, mas eu quero dizer aquele cara que gosta da área de nutrição. Pronto, acho que fica melhor assim. Mas ele está ali sempre olhando os rótulos das coisas, porque justamente, por vezes, você tem um alimento que está escrito assim, 0. Aí você fala, pô, 0 é bom. Já me identifiquei porque não quero mandar nada, sou olho gordo mesmo, perdoe a redundância aqui, vou comer muito, e aí eu não vou, então o 0 combina mais com o meu estilo de vida. Só que é 0 adição de açúcar. Quando você vira o alimento, sei lá, por exemplo, a granola, 0 adição de açúcar. Só que ela vai ter lá um monte de carboidrato, porque justamente ela é fonte de carboidratos. Ela não é enriquecida com açúcar. Não pode ter mel também, que é sacarose. Só que tudo bem, isso é papo para outro vídeo. Então essa é uma conduta muito boa, aprender a ler o rótulo. Outra coisa também, que é o nosso número 10 da lista. Tem que clicar no gostei e se inscrever no canal. Já fez isso? Tá, então beleza. Frequência das refeições. Pessoal, todo nutricionista que se preze já entendeu que você não precisa comer de 3 em 3 horas. Você pode comer de 3 em 3 horas. Isso aqui faz milhões de anos que já se sabe, porque justamente até o jejum intermitente é a prova mais clara disso. Agora, o nutricionista, quando vai montar a sua dieta, o que ele faz? Quero comer 4 vezes por dia. Vou comer 4 vezes por dia. Não, eu curto comer pouquinho e bastante. Então eu como 6, 7, 10 vezes por dia, não importa. Não, eu sou aquele indivíduo que eu rendo muito durante o jejum, eu prefiro ficar de jejum, portanto eu vou comer 2 vezes por dia. 1 vez por dia. Então, um segredo de um nutricionista é a frequência das refeições depende de você. O que fica bom para você? Número 9. Ingestão de água. Sim, até hoje o pessoal ainda não ingere água. Bate proteína, carboidrato, gordura, faz tudo certo, treina, mas não bebe água. Pessoal, você não vai esperar uma longevidade nefrológica se você não bebe água. E sem os 2 rins, você não vai conseguir construir massa muscular nem perder gordura. Porque você vai estar morto. E morto não se evolui o shape. Beba água. 3, 4, 5 litros por dia. Indivíduos que estão numa região muito quente, com uma atividade física muito intensa, pode ser até mais. Um indivíduo pequeno, uma menina de 1,50 m, 40 kg, lógico, não vai precisar beber 3 litros, mas pelo menos 1,5, 2, talvez seja necessário. Ela mora num lugar que é frio e tal. Mas, pessoal, tem que beber água. Todo nutricionista vai beber água 100%. Ou todo mundo que entende de nutrição e se preocupa com a saúde. Número 8, fibras. As fibras não vão te ajudar só em evacuações qualitativas. Também vai te ajudar na manutenção da glicemia plasmática. Também vai ajudar a diminuir a incidência de câncer do trato gastrodigestório. Isso é fantástico. Então, faça a ingestão de fibras controladas. 10 gramas para cada 1.000 calorias é um bom princípio? É. Talvez você possa aumentar, se a sua resposta não está tão boa, pode aumentar. Leandro, eu coloquei essa quantidade e me deu diarreia. Diminui. A quantidade de fibras, na minha experiência pessoal, é extremamente particular. Número 7, um multivitamínico. Vamos dizer que um indivíduo que é bem remunerado financeiramente, ele ganha de 5.000 a 10.000 reais. Qual que você escolhe? 5.001 reais ou 10.000 reais? Não, eu vou escolher 10.000. Você fala, tá errado? Não, lógico que não. Se é de 5 a 10 eu posso escolher, eu escolho 10. Quando você fala de vitaminas e minerais, você tem taxas de referência entre menor valor e maior valor. Mais é ruim porque dá colateral, vitamina dá colateral, sim, mais sim. E menos é carência, que também é ruim. Agora, ficando dentro daqui, você está no adequado. Mas quem vai ter mais rendimento de vida? Quem tem mais próximo do maior valor ou do menor? Do maior valor. Então isso já caiu por terra. Ah não precisa suplementar com vitamina porque eu tirei o exame e está tudo certo. Sim, mas está tudo certo quanto? Porque se você estiver lá perto do quadrante menor e você passa para o maior, você tem mais qualidade de vida. É igual testosterona. É de 200 a 800. Você quer 250 ou 750? Quer 750. São 3 vezes mais testosterona dentro do saudável. Você vai render muito mais. Então, automaticamente, o multivitamínico é muito legal de se usar. Número 6, que é comer gorduras saturadas. Leandro, mas não tem que cortar a gordura saturada? Falaram que não pode. Não, pessoal.
O que acontece é que você não pode ter excesso dela. A gente sabe que na maior parte das literaturas, algo em torno de 20 a 30% de gorduras saturadas no dia, para quem faz exercício físico, tem boa saúde, não tem tendência à dislipidemia, tranquilo, o colesterol fica bom, fica certinho. Agora, tem uma genética, um histórico familiar, tudo bem, nesse caso diminui um pouco. Então eu sou obeso e tal, nesse caso vai diminuir um pouco. Agora o indivíduo que treina, tem um percentual de gordura bacana, legal, faz aeróbico, ele pode consumir gordura saturada. Você cortar a gordura saturada pode tornar a vida desgastante. E toda dieta que é desgastante vai deixar de ser dieta um dia. E esse é o pior erro que tem, porque quem vai evoluir mais? Quem faz 10 anos de uma alimentação saudável ou quem faz 10 meses de uma alimentação, nossa, nota 1000? Lógico, é o cara de 10 anos. Então o negócio é maratona. Então tem que ter um equilíbrio, senão não vai render. Nosso número 5 é justamente falando sobre o equilíbrio. Não come proteína demais. Pode ver que nutricionista não é assim, não. Proteína quanto mais melhor. Se for para errar, errar para mais. Pessoal, nada é bom você errar para mais. É bom você ter muita vitamina D no seu organismo acima de 100? Não é legal. Então proteína também não é legal. Tudo bem, um dia você vai lá na churrascaria e você faz o dono da churrascaria querer trocar de negócio. Tudo bem, porque você deu um arrombo na conta da carne do restaurante. Beleza, um dia. Agora, todo dia você consumir, vou consumir quanto mais proteína melhor sobrar do que faltar, não. Isso vai causar problemas para a sua saúde. Assim como o nosso número 4, zerar o carboidrato. Nutricionista não zera carboidrato. Por quê? Porque ele já entendeu que, por exemplo, um processo de emagrecimento vai demandar um déficit energético. Esse déficit energético pode ter carboidrato lá. Só que você tem que entender que há um processo que o carboidrato participa para justamente fazer a queima de gordura. A gordura se queima numa fogueira de carboidratos. Frase da década de 90. Então, não zera carboidrato da dieta. Faça uma redução. Agora, claro, vou competir, vou subir num palco. Meu amigo, você entrou numa vida de atleta. 3, 4% de gordura corporal, você vai ter que deixar o carboidrato muito baixo. Mas não é o caso da maioria aqui. Você que quer 8, 10% de gordura, você vai conseguir isso comendo carboidrato. Fica tranquilo. Número 3. Lembra que eu falei da sustentabilidade? Mas é chato fazer dieta, né? Arroz integral e frango todo dia, o resto da vida. Eu não vou comer isso o resto da vida. Me perdoe. Não, eu te perdoo, porque eu também quero ser perdoado. Eu também não vou fazer isso. Negócio inviável do caramba, vida de desgraçado. Comer a mesma comida todo dia o resto da vida. Come ração logo então. O que acontece, pessoal? A gente tem amido no arroz integral, a gente tem amido na batata doce, a gente tem amido na mandioca, na aveia, na granola. Então a gente tem um determinado nutriente, o amido serve para tudo, tá? Você tem proteína no frango, na carne de porco, que tem carne de porco magra. Posso comer carne de porco na dieta, Leandrão? Pode. Estou cansado de falar isso para os meus alunos. Por que vocês excluem carne de porco da dieta? Não quer comer? Beleza. Mas você tem carnes magras. Tem um vídeo aqui no canal dos cortes magros para você usar e tem os cortes magros da carne de porco. Depois lembra de procurar esse vídeo. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Então, a variação do cardápio, a variação dos alimentos, todo nutricionista faz. Só que você às vezes não sabe. Então você tem que pesquisar, você tem que instalar um aplicativo, dieta e treino da Growth, beleza. Vou lá, vou ver o que parece. Vou procurar no Google, calorias morango, calorias banana. Pô, caramba, eu posso comer mais de 300 gramas de morango para cada 100 gramas de bananas. Pode ser até uma estratégia para uma dieta cut, mas mesmo que não for, eu posso variar. Eu posso colocar meia banana, 50 gramas, e 150 de morango e dar um gostinho delicioso na minha vitamina. Então, todo nutricionista varia os seus alimentos. Só que ele faz de cabeça porque ele tem conhecimento. Se você não tem problema. Talvez, se você já passa com um nutricionista, peça para ele uma lista de trocas. O que eu posso trocar aqui? Ele vai te enviar isso. Se você não tem um nutricionista, não tem problema também. Número 2, restrição demais. Pessoal, dependendo do seu objetivo, você faz uma restrição. Quando que a restrição ela é inflexível? É aquele negócio assim, é isso aqui. Se sair para cá, se ferrou. Uma pessoa que de repente está com a função renal comprometida. Esse indivíduo ele tem que seguir a risca. Porque se ele não seguir a risca, a vida dele vai virar um inferno. Mas você que é saudável, você pode variar os alimentos, como eu já expliquei no número 3. E mais do que isso, você pode fazer uma refeição livre. Você pode e deve fazer para melhorar o seu cunho psicológico. Você pode e deve
para você comer um alimento que você quer e isso funcionar como um sistema de recompensa para que você tenha hábitos saudáveis. Então, eu tenho direito de comer hambúrguer, só que esse direito foi conseguido. Como? Fazendo 6 dias de dieta, show de bola. Vem aquele dia, aquele momento é meu. Se eu quiser tomar um pouquinho de álcool, se eu quiser comer hambúrguer, não vai ter problema. Por quê? Porque 95% da sua vida está certa. Os 5% errado não vai te causar nada, só que esses pequenos 5% vão te dar 100% de saúde mental dietética. Então, nenhum nutricionista vai deixar de fazer uma refeição livre ou qualquer coisa do tipo. E o número 1, que vai a favor aqui continuando, é lógico. Todo nutricionista que se preze, ele vai fazer atividade física. Então procura uma atividade física. Agora, todo nutricionista que se preze, ele cuida da sua saúde. Então, ele vai fazer atividade física. Se for musculação, veja só, se inscreva aqui no canal, clica no gostei, porque eu estou sempre querendo ajudar vocês. Agora, claro, você pode estar se perguntando, mas e como é que eu monto esse treino de musculação? Porque tem que te contratar. Aí fica muito fácil, né, Leandrão? Você coloca o número 1, um negócio que tem que te contratar. Olha, você pode me contratar, mas eu já fiz um vídeo aqui de como montar um treinamento. Mas sério, Leandrão? Sério. Eu filmei a tela, fui preenchendo os exercícios, fiz com você, peguei na sua mão, tá? Se você quiser ver esse vídeo, tá aqui, ó, de graça. Só não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal.